Essas são as marcas perigosas de todo traidor sobre a face da terra. Todo tipo de traição acontece num ambiente de convivência. Entenderam o que eu disse? Olha, então, para mim, todo tipo de traição acontece num ambiente de convivência. Judas era a pessoa mais próxima de Jesus e comiam na mesma mesa. Se você ler a Bíblia, comiam na mesma mesa. Ele estava dentro dessa convivência aqui. Por causa dos pensamentos que são desenvolvidos dentro de um traidor, ele acaba gerando dentro de si o ódio, além de inveja, o ódio. Ele quer o que você tem e não consegue, agora está atacando você. O que o traidor vai fazer? Vai procurar as pessoas que não te gostam. A pessoa, como está dentro da convivência, tem informações, tem acesso, sabe quem são seus amigos, sabe quem não são seus amigos. Então o traidor vai à procura dos teus inimigos. Aquelas pessoas que não te gostam, as pessoas que detestam, as pessoas que falam mal de si, as pessoas que têm tendência de te destruir, eles vão para essas pessoas e o que vão ter que fazer? É fazer uma aliança. Para que essa aliança? Porque eles acreditam, se forem muitos, eles podem criar muito estrago na pessoa. E por isso a Bíblia diz: por um caminho os seus inimigos virão, como? Unidos, mas por 7 caminhos eles sairão. Mateus 26, no versículo 14, diz assim a Bíblia: e aconteceu que um dos 12, quem era este? Judas Iscariote, foi ao encontro dos chefes do sacerdote e lhes propôs: o que me dareis caso eu vos entregue? E lhe pagaram o preço, que era 30 moedas de prata. Oh meu Deus! Judas saiu, foi ao encontro dos sacerdotes. Quem são esses sacerdotes? Aqueles que procuravam matar Jesus. E Judas tinha toda a informação que esses homens estavam à caça de Jesus. E ele saiu, foi ter exatamente com eles. Olha só como é que opera o espírito de traição. E quando ele chegou lá, propôs um negócio: quanto é que vocês vão me pagar para eu entregar a ele? Mais uma vez, no ponto número 1, todo traidor é ganancioso. Judas não tinha um ministério social, ele não ajudava os pobres, diz a Bíblia, ele era ladrão, ele queria dinheiro para ele. O que ele pediu aos sacerdotes? Dinheiro. E os sacerdotes concordaram com ele. Ele pediu, propôs: quanto é que vocês vão me pagar? E os sacerdotes disseram: ok, 30 moedas de prata. Tá certo, Judas? Tá certo. E ele disse: ok, aguardem que eu vou vos entregar, mas vou vos dar um sinal. Eu sei onde ele está, eu vou beijar a ele. Na verdade, este beijo que Judas deu a Jesus, Paulo explica sobre esse tipo de beijos, é chamado de ósculo santo. Hoje é normal ver isso nos outros países, homens beijando outros homens. Ósculo santo, você sabe, ósculo santo, vindo de um traidor. Vou falar para vocês que todo traidor, sempre que vem, virá com alguma coisa. Uma das coisas que se nota num traidor é fingimento. Ele vai fingir que te ama, ele vai fingir que vai fazer boa coisa para você, mas escuta, é faca de 2 gumes, queridos irmãos. Está cortando aqui, está cortando do outro lado. Judas, quando apareceu, não veio sozinho.
veio com os sacerdotes, soldados romanos, ele à frente, os soldados atrás, todos eles escondidos. Judas passou para frente e de repente chega no Getsemane. Jesus já tinha dito para os seus discípulos: levantem e vamos. Ali ele chegou, beijou Jesus, um sorriso. Jesus, meu amigo. Jesus, meu amigo. Jesus disse assim: Judas, é com o beijo que você traiu o Filho do Homem? Sabe o que Jesus quis dizer? Com esse sorriso falso. Ele não falou mais nada. Eu não sei quantas pessoas estão sendo usadas para destruir você. Eu não sei quantas pessoas o inimigo está a usar para destruir a sua família. Eu não sei quantas pessoas estão sendo usadas para criar confusão na sua congregação. Mas é a hora da igreja se levantar e orar e quebrar toda a influência dos espíritos em nome de Jesus. Jesus disse assim: um de vocês me trairá. Todos os discípulos disseram o seguinte: quem? Jesus disse assim: aquele que está a comer comigo no mesmo prato. Só que quando Jesus falou isso, a mão de Judas estava a entrar no prato. Olha só, a história não terminou. E Judas perguntou: sou eu, Senhor? Sabe o que Jesus disse? És tu mesmo. Essa seria uma grande oportunidade para mudança, porque primeiro o mal foi revelado. Mas sabe uma coisa? As ideias, os pensamentos, o ódio desenvolvido na pessoa já havia cegado o seu entendimento. Sabe o que aconteceu? Em vez de Judas pegar esta oportunidade, deixa eu falar para vocês, levantou nervoso. Ali ele pensou: ele brincou comigo, é agora que vou tramá-lo. E foi embora. Por que Judas não pôde ver a graça? Não poderia ser exatamente ele, queridos irmãos. É que este homem operou numa certa linha, fez acontecer o que estava predito, mas não seria necessariamente ele. Deus fala de eventos sem necessariamente apontar pessoas. Por que Judas entrou nesta linha? Todo traidor começa a desenvolver alguns pensamentos não bons sobre pessoas. Escuta que isso é muito importante. Tem pessoas hoje, queridos irmãos, que deixaram de ser o que eles eram por causa de algumas coisas que começaram a desenvolver dentro delas. O espírito de traição está a operar de uma forma muito forte na vida deles. Se desviaram diante de Deus por causa desses pensamentos. Número 5. Todo traidor procura te substituir com alguém. Todo traidor não gosta de ti. É por isso que temos que estar muito atentos, queridos irmãos. Uma pessoa que quer substituir outra pessoa que está viva, espírito de traição é assim mesmo. Número 6. Todo tipo de traidor, essa parte é muito triste, tem sempre um fim. E o fim do traidor não é um bom fim. Traição tem dois lados, que muitos de vocês precisam entender. Porque toda atitude é uma semente. Quando uma pessoa se torna traidor, você perde os dois lados. Quais são esses dois lados? O lado que você trai, você semeia. Esse é o primeiro lado. E o segundo lado é o lado que você não tem nem ideia, que é o lado da colheita. Quer na semeadura, quer na colheita, o pensamento do traidor. Judas queria dinheiro, mas o que ele ganhou? Diz a Bíblia, ele se suicidou. Perdeu tudo. O que Judas ganhou?
Nada. Judas não ganhou nada. Deixa eu falar para vocês que todo traidor tem um fim muito mau. Se você ler a Bíblia fala de traidores como Absalão, Judas e muitos outros. Se você ler a Bíblia, eles nunca tiveram um bom fim. Nunca tiveram um bom fim. É por isso traição não é boa coisa, queridos irmãos. Se não está satisfeito, fala com pessoas. Se quer alguma coisa, pede. Não procura de maneira nenhuma ser influenciado negativamente. E o último ponto, que é muito importante, é que o espírito de traição, ela é contagiosa. É contagioso. Uma coisa é influenciar para o mal, outra coisa é influenciar pessoas, não vocês estão entendendo? Para ser igual a eles. Espíritos se identificam. Quem são contaminados? Essa aqui é a grande pergunta. São pessoas que sempre tiveram o mesmo problema que os traidores tiveram. Espíritos se identificam. Por exemplo, deixa eu falar para vocês, numa organização, numa família, você vai notar, sabe, tem famílias que se dividem em grupo. Famílias que se dividem em grupo. Você vai notar uma coisa, vai descobrir que tem um grupo de pessoas que só reclamam por causa dos outros. Porque os espíritos se identificam. Como é que essas pessoas formaram um grupo dentro da família? Vai ver que essas pessoas aqui desenvolveram o mesmo tipo de problema. Mesmo tipo de problema. Os espíritos se identificam. Em menos de pouco tempo, você vai descobrir que todos os fofoqueiros vão se unir. Todos os traidores vão se unir. Todas as pessoas que têm problemas com Deus também vão se unir. Vão ser grupo. Mas a pergunta é, como é que essas pessoas se identificaram? Sabe por quê? Tiveram o mesmo problema. Uma vez alguém disse o seguinte, eu sofri muito, mas o que você passou na vida? Sim, mesmo aqui na igreja, o meu grupo é só de sofredores. E sabe, usou uma palavra, nós somos os coitados da igreja. Quando se encontram, há um certo DNA que se revela na vida dessas pessoas. Eles acreditam que são pessoas humilhadas, são pessoas que ninguém olha, são pessoas desfavorecidas. Eles acreditam que são pessoas que não são vistos. E acabam em viva voz manifestando aquilo que fazem, falando. É o nosso grupo. Sabe o que esse grupo faz? Fazem vigília. Quando começa a orar na vigília, Senhor, olha para nós, as desfavorecidas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não somos como os outros que são vistos, nós não somos vistos, Senhor. Ajuda-nos, nós, as desfavorecidas, em nome de Jesus, brilha a tua luz sobre nós. E luz nunca brilha. Sabe por quê? Os pensamentos, as ideias, isso cegou os seus entendimentos. Se você começar a estudar de forma como as pessoas convivem, tem alguma coisa que une essas pessoas. Mas se nós estivermos unidos com o propósito certo, bíblico, olha só, todos nós seremos edificados. Mas não são todos que edificam, queridos irmãos, não são todos que edificam. É por isso que é preciso ter muito cuidado, orar e vigiar, ter muito cuidado com esses espíritos. Eu não quero pregar sem trazer solução e consolidar o que estou a falar. A pergunta é, como então nós devemos ter cuidado com os traidores? De que forma devemos lidar com o espírito de traição na família, na igreja? Eu não quero falar da sociedade, porque primeira coisa, nós não somos governantes, nós somos a igreja. Mas como você deve lidar com esse espírito na família e também na igreja? Primeiro você precisa identificar
esse tipo de espírito. Segundo, a igreja precisa ser ensinada. Você deve ter discernimento. Você deve discernir. Você mesmo como pessoa tem que pensar: o que eu estou a fazer? Deus me perdoa. Você precisa ter verdades para corrigir mentiras. Vocês estão entendendo? É assim que você deve evitar. Número 3, deixa eu falar para vocês que isso é muito importante. Quando as pessoas, na verdade, começam a ser usadas, tens que pôr na mente que isso é altamente perigoso. Pode destruir. Uma das coisas que nós temos que aprender a fazer é tratar, é chamar essas pessoas. Porque algumas pessoas podem fazer por influência. Deixa eu falar para vocês, eu disse que o espírito de traição é contagioso. As pessoas tentam procurar pessoas inocentes, pessoas que não entendem nada. E são pessoas que manifestam essa influência maligna sem entender. Deve haver muito amor para tratar com esse tipo de problema. Muito amor mesmo. Muito amor. Eu falei de 7 marcas. Tem pessoas que, por exemplo, quando entram na igreja, manifestam todas essas coisas. Eu não sei se são ovelhas ou não, mas muitas das vezes se torna complicado entender. Você fala, não corrige. Aliás, você fala, essas pessoas não se corrigem. Essas pessoas não ouvem. Essas pessoas não mudam. Então você vai descobrir uma coisa: que tem por detrás desse comportamento um espírito de destruição. Basta você notar que esse demônio está aí para destruir você, quer na família, na sua vida pessoal ou na igreja. O tratamento deste tipo de comportamento muitas das vezes leva as pessoas a serem isoladas, expostas e isoladas. Por quê? Porque pessoas falham, precisam ser ajudados. Mas muitas das vezes tem pessoas que não querem ser ajudados. O propósito deles é de destruir mesmo. Você precisa tratar este mal de uma forma diferente. Isolar a pessoa. Expor. Muitas das vezes a igreja tem muito medo de fazer isso. Uma vez eu estava a pregar. A experiência que nós temos, queridos irmãos, nos ajuda a gerir certas situações. Eu estava a ministrar e atrás, bem atrás, uma moça estava lá a conversar, mas com uma voz muito alta, a conversar. Enquanto eu estava a pregar, ela contrariava tudo, ela contrariava. Mas eu olhei, ok, a primeira coisa que você precisa é amor. Eu amo aquela pessoa. Mas eu continuei a pregar, todas as pessoas já não me ouviam, só olhavam para ela. Eu disse: não, em seguida é necessário disciplina mesmo. Eu saí do púlpito, eu fui até onde ela estava e disse assim: eu repreendo esse demônio que está dentro de você, porque isso é um espírito ao contrário. Quando eu disse isso, ela caiu, começou a manifestar. Ela estava possuída. Mas quando ficou livre, olha só o que aconteceu. Tudo aquilo acabou. É uma ovelha, entendeu? É uma ovelha. Mas tem pessoas, queridos irmãos, você não tem como. É quando a pessoa tem uma missão. Sabe o que é missão? Eu vou destruir, não vou parar. É o espírito de traição, é forte. E muitas das vezes tem que isolar a pessoa, expor mesmo. Quer ser um espírito maligno. Você não vai destruir o povo de Deus. Em nome de Jesus eu te amarro e fica no seu lugar. Não se está entendendo o que eu estou dizer? Precisamos ter muito cuidado, queridos irmãos. E outra coisa é, muita gente não sabe, o espírito de traição, ela coleta vários outros espíritos. Eu vou começar a ensinar sobre isso nos próximos tempos, sobre tipos de espíritos que agem na vida das pessoas. Por exemplo, tem crentes na igreja que são filhos de muitos pais, sabia disso? Olha aí, olha para alguém e diga: crentes na igreja, filhos de muitos pais. Você já imaginou isso? Sabe o que eles dizem? Tá vendo meu pai?
Meu pai na fé. Está falando do pai dele na fé. Sabe onde mora esse pai dele na fé? No Zimbábue. Mas frequenta culto aqui na Peniel. Ou na Igreja Batista. Ou na Assembleia de Deus. E depois está a ver meu outro pai na fé. Está na África do Sul. E quando você aconselha essa pessoa, não ouve. Porque ele é filho de muitos pais. Na verdade, a linguagem correta, esse não é filho, nunca foi filho de ninguém. É um bastardo. Nunca foi filho de ninguém. Não, você vai orar para se libertar hoje, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão a operar em certas linhas não muito boas. Sai dali, torna-se filho de Deus, em nome de Jesus. Vocês que me ouvem através da rádio, eu sei que foi um desafio para muita gente, mas é o seguinte, pastor que está a ouvir, membro das outras congregações, ou membro de Peniel que não veio para esse culto, você está a assistir, aliás, está a ouvir a rádio, a pregação através da rádio. Nós temos que ter cuidado com os espíritos, temos que ter cuidado com esses demônios, temos que ter cuidado. Pessoas precisam fechar a porta dos seus corações para não serem usados a criar problema. Alguns sintomas são esses: ressentimento, pensamentos não muito bons, de repente desligamento, você começa a se isolar de pessoas e começa a procurar pessoas que não gostam dos outros. Não, isso não é coisa boa. Já é uma doença. Alguma coisa está a manifestar em você. Que Deus quebre o seu coração nesta noite. Que Deus quebre o seu coração. Que Deus te liberte em nome de Jesus. Talvez o começo da manifestação do Espírito de traição. Tome muito cuidado. Ama Jesus, adora a Deus e edifica vidas. Saia da confusão. Saia da confusão. Cuidado. Escolha pessoas que devem estar na sua convivência. Ajuda os outros a entender que você tem compromisso com Deus. Em nome de Jesus, vamos todos orar. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, eu ouvi a Tua palavra. Prepara-me nesta noite. Em Teu nome, Senhor, eu rejeito qualquer sintoma de traição. Se existe em mim uma ideia errada, um pensamento errado contra alguém, contra a minha liderança, Senhor, livra-me deste pecado. Livra-me, Senhor, de todo tipo de libertinagem, um direito falso de passar por cima de pessoas e gerar problemas, confusão. Eu rejeito hoje. Diga comigo: Satanás, eu não vou dar o meu corpo emprestado a você, porque eu sou templo do Espírito Santo. Em mim habita o Espírito Santo, e todo o fruto do Espírito e a plenitude de Cristo habita em mim. O amor, paz, alegria, longanimidade, paciência, bondade, fé, mansidão, tudo habita em mim. Tudo que não tem nada a ver com Deus seja arrancado em nome de Jesus. Todo espírito de traição sai da minha vida, da minha mente, em nome de Jesus. Eu rejeito hoje toda influência negativa, toda influência maligna. Eu rejeito agora. Sai da minha vida. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Diga: toda tendência errada. Em nome de Jesus. Diga: sai da minha vida. Diga: tudo aquilo que eu tentei desenvolver na minha família, criar grupos, odiar pessoas, falar mal de pessoas, eu rejeito agora. Satanás, você não vai ter o meu corpo, nem a minha mente.